momento a todos. Gostaria de agradecer a comissão do evento do primeiro Congresso Nacional de Manejo, Conservação e Ciência do Solo pela oportunidade de ministrar essa palestra e agradeço também a presença de todos. É uma honra estar aqui hoje para poder ministrar essa palestra e compartilhar com vocês uma análise que é crucial sobre um tema que ele não apenas nos desafia no nosso entendimento de genética, mas que também impacta diretamente a nossa saúde e a saúde dos ecossistemas, que é o manejo sustentável e a genética do solo, os efeitos dos agrotóxicos nas alterações genéticas. Nesse mundo que nós vivemos, que ele é cada vez mais dependente da agricultura para nossa alimentação e essa população que está em constante crescimento, é vital explorarmos não apenas os benefícios do seu uso, mas também explorarmos os riscos associados ao uso dos agrotóxicos, né? Ao uso indevido desses agrotóxicos, pois estamos diante de um cenário complexo, onde a busca por aumentar a produtividade, muitas das vezes, ela colide com a necessidade que nós temos de preservar o meio ambiente. E ao longo dessa palestra, nós vamos falar sobre a interação entre os agrotóxicos e os nossos sistemas genéticos, explorando como esses produtos químicos podem desencadear alterações no DNA. O meu nome é Luana, eu sou graduada em Ciências Biológicas, com licenciatura e bacharelado pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, e sou mestre e doutoranda em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, na linha de pesquisa de mutagênese, onde eu desenvolvo pesquisas sobre análise da toxicidade de pesticidas nos ecossistemas. E o que nós vamos ver hoje nesse minicurso? Nós vamos falar sobre o que são os agrotóxicos, vamos ver também sobre leis e regulamentações dos agrotóxicos no Brasil, vamos ver também o que são as alterações genéticas e o que são as mutações, e também nós vamos ver sobre metodologias de detecção e avaliação das alterações genéticas, também com alguns estudos de caso. O que são agrotóxicos? A Lei 7.802/89, no artigo 2º, inciso 1, determina que os agrotóxicos são todos os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos que são utilizados na área agrícola, na proteção florestal e também em outros ecossistemas e também em áreas urbanas, com o objetivo de combater pragas ou doenças causadas pela ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os patógenos. E o Brasil, ele é um dos países que mais consomem e importam esses produtos. E agrotóxicos incluem todos esses inseticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, raticidas, carrapaticidas, entre outros. Só no ano de 2022, que é o último dado, né, que a gente tem, foi comercializado mais de 800 mil toneladas desses compostos químicos no Brasil. E esses agrotóxicos, eles são divididos pelo seu grupo químico. Nós temos os organofosforados, que eles são inseticidas e acaricidas, que eles são derivados de ácidos contendo fósforo na sua molécula. Os carbomatos, eles são inseticidas derivados do ácido carbômico e ele tem o seu uso doméstico comum. Os piretroides são inseticidas derivados sintéticos de piretrinas naturais encontradas em vegetais, a partir de extratos vegetais. Os bipiridilos são herbicidas com compostos que atuam no meio de formação de radicais livres de oxigênio, as ROS. Também temos a glicina substitutiva, que são herbicidas, o mais famoso é o glifosato, que é muito utilizado na agricultura. Ele é um herbicida não seletivo, sistêmico, pós-emergente e associado na agricultura, utilizado na agricultura, associado ou não com sementes transgênicas em ambientes domésticos.
Nós temos também os dinitrifenóis, que são herbicidas que agem promovendo o déficit energético, desacoplando as ligações de ATP, de adenosina trifosfato, impede a respiração, né? Organoclorados são hidrocarbonetos que contêm um ou mais anéis aromáticos cíclicos ou saturados, com alto poder de persistência ambiental e também são inseticidas, e os organomercuriais, que são fungicidas, agrotóxicos à base de mercúrio e são geralmente utilizados como acetato de fenilmercúrio. Essas imagens, elas ilustram uma problemática complexa e também preocupante no comércio global desses agrotóxicos, particularmente entre a relação da exportação desses produtos químicos produzidos na União Europeia para outros países, incluindo o Brasil. A imagem da esquerda, ela apresenta um mapa mundi que destaca os principais destinos desses agrotóxicos proibidos na União Europeia, mas que continuam sendo fabricados em solo europeu para exportação. Como podemos ver na imagem, em 2018, grandes quantidades desses produtos foram enviados para países como Estados Unidos, Brasil e Japão. O Brasil recebeu cerca de 10 mil toneladas desses agrotóxicos. Isso torna ele, né, um dos maiores importadores desses compostos químicos. E na imagem da direita, nós vemos em destaque os produtos específicos que, apesar de proibidos na União Europeia, ainda são fabricados e exportados para o Brasil. Entre eles, nós temos o Paraquat, fabricado no Reino Unido pela Syngenta, com mais de 9 mil toneladas desses produtos exportados. E esse produto ele é extremamente tóxico, foi banido na União Europeia devido, né, aos seus riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Outro exemplo é o Propargit, produzido na Holanda pela Arista, com mais de 600 toneladas desse produto exportada. Também temos a da Alemanha, a Bayer, e também a Auchan, as AG, que fabricam e exportam diversos agrotóxicos, como a ciflutrina, etoxisulfon e a cianamida, que apesar de todos esses proibidos para consumo na União Europeia, eles chegam no Brasil em quantidades bem significativas, né? E essa discrepância entre a legislação europeia e as práticas de exportação levantam questões éticas da saúde pública, porque, por um lado, a União Europeia, que reconhece os perigos associados a esses produtos, até proibindo eles do seu uso em suas fronteiras. Por outro lado, a mesma permite que essas mesmas substâncias sejam produzidas e enviadas para outros países. E esses países, muitas das vezes, as suas regulamentações ambientais e as suas seguranças são menores, são menos rígidas. Isso resulta em uma transferência de risco para as populações que, em muitos casos, têm menos recursos para poder lidar com esses impactos adversos desses produtos. E, ao analisarmos essas imagens, é importante que nós façamos uma reflexão sobre a importância desses países exportadores e a necessidade de uma governança global mais equilibrada e justa em relação ao comércio desses agrotóxicos. E essa imagem também ela nos convida a questionar sobre as práticas atuais e buscar, né, alternativas mais seguras e mais sustentáveis para a agricultura global, que não tenha risco para a saúde humana e também não tenha risco para o meio ambiente, que esses produtos químicos eles não afetem organismos não alvo,
porque a gente também tem que falar na necessidade do uso desses produtos, né? Infelizmente, ainda para o agronegócio, é importante o uso desses defensivos agrícolas, mas que os resquícios desses produtos não afete outras espécies, né? Que não afete organismos não alvo, que o uso deles seja restrito apenas na sua área alvo, na sua área em questão. No Brasil, nós possuímos o pacote tecnológico. Mas o que é esse pacote tecnológico? É um conjunto de práticas, técnicas e insumos desenvolvidos para poder aumentar a produtividade e a eficiência na agricultura. Mas esse pacote tecnológico, ele não inclui apenas os agrotóxicos. Ele inclui sementes melhoradas geneticamente, fertilizantes, equipamentos agrícolas avançados, sistemas de irrigação, entre outros benefícios. O porém desse pacote tecnológico é que existe a vinculação de crédito agrícola, e essa vinculação de crédito agrícola, ela gera uma dependência econômica. Os agricultores, eles podem se tornar dependentes de grandes corporações que fornecem esses pacotes tecnológicos, uma vez que muitos desses insumos, por exemplo, as sementes que são geneticamente modificadas, elas não podem ser reutilizadas nas próximas safras. Isso força os agricultores a estar sempre comprando novas sementes a cada ciclo. Isso pode levar também à perda na autonomia, porque ao depender do crédito vinculado, esses agricultores eles podem perder a autonomia na tomada de decisão sobre como ele vai gerenciar as suas lavouras, sendo obrigados a seguir as práticas e utilizar os insumos recomendados por esses financiadores. Isso pode gerar também risco de endividamento, né? Porque a adoção desses pacotes tecnológicos financiados, eles podem gerar esse risco de endividamento, especialmente em caso de safras fracassadas, devido a fatores climáticos ou até as flutuações de preços desses produtos agrícolas, que coloca, né, esses agricultores em uma posição financeira vulnerável. Mas, embora esses pacotes tecnológicos, possam aumentar a produtividade, o seu uso intensivo, especialmente, né, o uso intensivo de agrotóxicos e de fertilizantes químicos, podem levar a impactos ambientais negativos, como, por exemplo, contaminação do solo e também contaminação dos recursos hídricos, além da possível perda de biodiversidade. A regulamentação dos agrotóxicos no Brasil. Nós tivemos o primeiro decreto, 24.114. Ele foi o primeiro regulamento sobre os agrotóxicos no Brasil. Isso foi em 1934. Em 1989, nós tivemos a Lei 7.802, que estabeleceu normas abrangentes sobre a pesquisa, a produção, comercialização, uso e controle desses agrotóxicos. Em 2002, passaram-se muitos anos, em 2002, aconteceu o decreto 4.074, estabelecendo regras detalhadas sobre o registro, produção, transporte, armazenamento, entre outros aspectos sobre os agrotóxicos. Em 2005, nós tivemos a resolução do CONAMA, número 375, que estabelece os valores máximos permitidos para alguns agrotóxicos, se eu não me engano, são 27 agrotóxicos na água, em corpos hídricos. Em 2006, o decreto 5.801, sobre escola de altos estudos sem relação direta com o agrotóxico, mas que falava-se um pouco sobre a questão. Em 2015,
a PL 3.200, que propôs Política Nacional de Defensivos Fitossanitários e de Produtos de Controle Ambiental, abrangendo diversos aspectos dos agrotóxicos. Em 2021, o Decreto 10.833, que atualiza o Decreto 4.074, trazendo modificações e atualizações nas regras dos agrotóxicos, conforme previsto na Lei 7.802, e, em 2023, a Lei 14.784, que é a nova lei dos agrotóxicos, introduzindo novas regulamentações e atualizações para o uso desses produtos no Brasil. Quanto à classificação da toxicidade desses produtos sobre os seus efeitos na saúde humana, nós temos 4 classes. A classe número 1 é a classe extremamente tóxica, com a dose letal menor ou igual a 1 micrograma. Classe 2, altamente tóxica. A classe 3, moderadamente tóxico. E a classe 4, pouco tóxico. E o sistema de classificação IARC é a Empresa Internacional de Pesquisas sobre o Câncer. Ela tem seus grupos de classificação sobre esses agrotóxicos, se são cancerígenos ou não, se são carcinogênicos ou não para humanos. No grupo 1, esses produtos são classificados como carcinogênicos para seres humanos, com evidência suficiente em seres humanos quanto em animais experimentais. O grupo 2A, ele é provavelmente cancerígeno, com evidência limitada em seres humanos e superficiais em animais. Essa limitada significa que houve associação positiva, mas outros fatores não podem ser excluídos, normalmente por falta de outros estudos semelhantes. O grupo 2B, possivelmente cancerígeno, com evidência limitadas em seres humanos e animais. O grupo 3, sem classificação quanto a risco, porque não existem estudos o suficiente para essa avaliação. E o grupo 4, provavelmente não cancerígenos. Existem evidências que indicam provável falta de carcinogenicidade em seres humanos e animais experimentais. A contaminação dos ecossistemas por esses compostos químicos, elas podem se dar por diversas formas, por erosão, a infiltração, erosão, lixiviação, também pode ser levada pelo vento, e dessas diversas formas difusas de contaminação, organismos não alvo podem estar sendo impactados com essas substâncias químicas, tanto animais, plantas e também os seres humanos. Agrotóxicos na água. No Brasil, nós possuímos a resolução do CONAMA, como eu falei nos slides atrás, a resolução número 375 de 2005, essa resolução, ela define os padrões de qualidade dos recursos hídricos, abrangendo a proteção de comunidades aquáticas com destino de consumo humano. E o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 2.914 de 2011 e o Programa Vigiágua, eles regulamentam os níveis de pesticida na água potável e esses dados são integrados no Ciságua. Esse mapa que eu trouxe aqui à direita, ele é o mapa do Ciságua. Eles testaram 27 pesticidas nas águas do Brasil. Esses 27 pesticidas testados são os 27 pesticidas que estão na lei do CONAMA. E no Brasil são permitidos para uso muito mais que 27, né? Mas aí, enfim, o nosso mapa, nós temos, né, os nossos estados brasileiros, cidades brasileiras, e onde está nesse vinho mais escuro, foram as cidades que foram testados os 27 pesticidas
que estão contemplados no CONAMA e foram encontrados nesses locais, os 27 testados. Em vermelho foram de 14 a 26 pesticidas, em laranja de 1 a 13, nesse amarelinho mais claro, nenhum agrotóxico foi encontrado, e em cinza são as regiões onde os testes não foram feitos. E a gente pode observar que na maior parte do país foram encontrados, né, esses pesticidas. E desses 27 pesticidas testados, grande parte foi encontrado nas águas de consumo humano do nosso país. E como eu disse, tanto o CONAMA quanto o Ministério da Saúde, eles regulamentam menos de 10% desses ingredientes ativos aprovados para uso no Brasil. Aqui eu trouxe um estudo de caso, que é um trabalho que foi publicado por mim e colaboradores. Ele foi publicado na revista Environmental Science and Pollution Research, onde eu fiz as análises, nós fizemos, né, as análises de fitotoxicidade e citogenotoxicidade de pesticidas e mistura desses pesticidas em água de consumo humano. E nós utilizamos concentrações que foram encontradas, né, em água de consumo humano, tanto em poços, bebedouros de animais, água de torneira, entre outros. E as concentrações utilizadas também foram, além dessas encontradas na água, foram as concentrações permitidas para uso de consumo no Brasil do glifosato e 2,4-D, das concentrações contempladas pela legislação do CONAMA. E como resultado, nós observamos alterações cromossômicas induzidas, né, por essas concentrações desses pesticidas em alhon cepa. Aqui na imagem eu trouxe algumas alterações cromossômicas que nós publicamos, né, no artigo: micronúcleo, aderência cromossômica, ponte cromossômica e quebra cromossômica. Os resíduos de agrotóxico em alimentos são uma preocupação significativa, tanto para a saúde pública quanto para a segurança alimentar. Quando os agrotóxicos eles são aplicados na lavoura, eles podem deixar traços químicos nos produtos colhidos, como frutas, verduras, grãos e outros alimentos. E a presença desses resíduos depende de diversos fatores. Por exemplo, o tipo de agrotóxico, porque diferentes agrotóxicos têm propriedades químicas e biológicas distintas. E isso afeta na sua persistência nos alimentos. Alguns eles podem se decompor rapidamente, mas outros eles permanecem no ambiente e nos produtos agrícolas por longos períodos. Também a sua quantidade aplicada, o volume de agrotóxico utilizado na lavoura, ele influencia diretamente a concentração desses resíduos nos alimentos. Porque com a aplicação excessiva ou frequente desses compostos químicos, pode resultar em níveis mais altos desses resíduos nos alimentos. O intervalo de carência também é um fator importante, porque este período entre a última aplicação do agrotóxico e a colheita é importante, né? Respeitar esse intervalo para poder garantir que os resíduos presentes nos alimentos eles estejam em baixos resíduos, em limites aceitáveis. No entanto, em casos de usos inadequados ou uso irregular desses produtos, esses intervalos eles podem ser desrespeitados e isso aumenta, né, os riscos de exposição desses compostos químicos. A prática de lavagem e o processamento desses alimentos podem reduzir a quantidade de agrotóxico nos alimentos, mas raramente vai eliminar todo o resíduo, né?
e múltiplos usos de agrotóxicos causam contaminações múltiplas, né? Em muitas práticas agrícolas, diferentes tipos de agrotóxicos eles são utilizados em conjunto. Como eu mostrei na pesquisa que eu realizei, nós analisamos, né, a mistura desses agrotóxicos, porque na agricultura, muitos desses agrotóxicos, as plantas ficaram resistentes e eles utilizam a mistura desses agrotóxicos para, como podemos dizer, para ficar mais potente, para ocorrer o sinergismo desses compostos químicos. E utilizam, né, esses compostos químicos em conjunto, em diferentes estágios e com ciclo de cultivo para poder controlar essas pragas e doenças. Isso pode levar à presença de múltiplos resíduos químicos em um único alimento. Os múltiplos usos desses agrotóxicos podem aumentar a complexidade para poder monitorar e regulamentar esses níveis de resíduos nos alimentos, além de amplificar potencialmente os efeitos tóxicos, especialmente se esses resíduos estiverem combinados. As contaminações múltiplas, elas são particularmente preocupantes porque, como eu disse, pode ocorrer esses efeitos sinergéticos, que é a combinação de diferentes agrotóxicos. Elas podem ter o seu efeito combinado maior do que a soma desses produtos e dos efeitos desses produtos de forma individual. Isso pode aumentar os riscos da saúde, incluindo efeitos crônicos como os distúrbios endócrinos, câncer e problemas também neurológicos. E como dito anteriormente, essa mistura de agrotóxico aumenta os desafios para poder fazer a avaliação desses resíduos nos alimentos, para poder fazer a avaliação dos riscos, né, da exposição dessa toxicidade, para poder definir o limite máximo de resíduo para esses alimentos. E a presença desses resíduos de agrotóxico nos alimentos é uma questão que requer uma atenção contínua. A adoção de boas práticas agrícolas, como a implementação rigorosa dos intervalos de carência, a fiscalização dos níveis de resíduos, são essenciais para poder mitigar os riscos associados ao uso desse produto. E também, além disso, a pesquisa e o monitoramento contínuo são necessários para poder entender melhor esses impactos das contaminações múltiplas e poder também desenvolver abordagens regulatórias mais eficientes. E como disse anteriormente, esses resíduos de agrotóxicos nos alimentos, eles causam impacto na saúde. A exposição a esses resíduos de agrotóxico através do alimento podem ter efeitos adversos na saúde, especialmente em populações vulneráveis, como crianças, gestantes, idosos e principalmente trabalhadores rurais. E esses problemas associados incluem distúrbios endócrinos, impacto no desenvolvimento neurológico, problemas reprodutivos e risco aumentado a certo tipo de câncer. Normas e limites para resíduos de agrotóxico. Diversos países e organizações internacionais estabelecem limites máximos para resíduos de agrotóxicos em alimentos, com o intuito, né, de proteger a saúde pública. E esses limites eles são baseados em avaliações científicas dos riscos associados à exposição a essas substâncias, os agrotóxicos. A imagem ela mostra uma questão importante, que mesmo com a existência desses limites de regulamentação,
Ainda existem casos que preocupam, né, essa contaminação em alimentos. Esse gráfico ele mostra o número de frutas brasileiras vendidas em mercados europeus que contêm resíduos de agrotóxicos que são proibidos na União Europeia. Utilizando o quadro como exemplo, utiliza 4 frutas: a maçã, o mamão, limão e a manga. E os dados revelam, né, uma realidade alarmante. Na maçã, entre 31 frutas testadas, 24 apresentaram resíduos de agrotóxicos proibidos. No mamão, de 121 frutas testadas, 24 estavam contaminadas com substâncias proibidas. O limão, em um universo de 100 frutas, 15 apresentaram contaminações. E na manga, 114 frutas analisadas, 14 tinham resíduos proibidos. Esses números eles sugerem que, apesar das regulamentações e os controles, ainda existem lacunas significativas, né, nessa fiscalização e no cumprimento desse limite máximo de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. E isso é uma realidade preocupante quando nós consideramos, né, que esses alimentos são exportados para mercados que possuem normas rigorosas de segurança alimentar. E é importante enfatizar a necessidade desse monitoramento mais eficaz e de ações corretivas para poder garantir que esses alimentos que chegam aos consumidores sejam livres, né, desses resíduos de agrotóxicos, tanto no Brasil quanto no exterior. E, além disso, essa situação ela reforça a importância da segurança alimentar mais harmonizada e rigorosa entre os países, né? Que possamos proteger a saúde pública de uma forma mais eficaz e também prevenir essa exposição desnecessária a essas substâncias tóxicas. Essa imagem ela serve como um alerta, uma urgência, né? Que devemos melhorar os nossos mecanismos de fiscalização a fim de assegurar os limites máximos de resíduos de agrotóxico, que esses limites sejam respeitados e que nós, consumidores, possamos confiar na segurança dos alimentos que consumimos, independente, né, da sua origem. E o desafio, né, sobre a regulamentação desses resíduos de agrotóxicos. Estabelecer esse limite máximo de resíduos envolve complexas avaliações toxicológicas e a consideração de padrões dietéticos variados. Além disso, o cumprimento desses limites exige uma rigorosa fiscalização, o que pode ser um tanto desafiador em países com recursos limitados para poder realizar esse monitoramento desses resíduos. Esses compostos químicos, esses resíduos de agrotóxicos, eles têm esse potencial de induzir mutações genéticas nos organismos expostos. E essas mutações elas podem ocorrer de várias maneiras. As mutações elas podem ser classificadas de acordo com o seu nível em que elas ocorrem no material genético. E elas podem ser divididas principalmente em mutações genéticas ou mutações pontuais e mutações cromossômicas. Cada forma dessa mutação, ela afeta o DNA de uma maneira diferente e com consequências variadas para os organismos expostos. Vamos assistir um vídeo para a gente entender um pouco sobre essa questão de mutação e também assistir esse vídeo, né, para a gente ter uma base melhor sobre o que é mutação. O que é mutação? A mutação é a alteração da natureza herdável na sequência de bases de um genoma, que é passado de uma célula-mãe
para sua progenie e pode ser considerada benéfica ou prejudicial. A maioria das mutações são silenciosas, sendo considerada um combustível para o processo evolutivo. Um mutante é uma linhagem de célula qualquer ou vírus que apresente uma alteração nucleotídica e que difere da sua linhagem parental quanto ao seu genótipo. Agora vamos aprender sobre os tipos de mutações. A primeira delas é a mutação de ponto. São aquelas que alteram somente um par de bases e são provocadas por substituições de pares de bases de DNA e pela perda ou ganho de um único par de bases. E pode ser considerada silenciosa, de sentido trocado ou sem sentido. A mutação silenciosa, conhecida como samicense, ocorre quando um nucleotídeo é substituído por outro no DNA, em uma localização correspondente à terceira posição do códon do RNA mensageiro, sendo que o novo códon resultante ainda pode codificar o mesmo aminoácido. E mesmo se o aminoácido for alterado, a função da proteína pode não mudar. A mutação por sentido trocado, também conhecido por missense, ocorre com a substituição de bases que resulta na mutação do aminoácido na proteína sintetizada, dando origem a uma proteína parcialmente inativada ou totalmente inativa. As mutações nonsense é aquela que ocorre sem sentido. É caracterizado pela substituição de bases que resultam em um códon de parada conhecido como UAG, UAA e UGA, dando origem a uma proteína afuncional. E a mutagênese? A que se trata? Existem vários agentes químicos, físicos ou biológicos que podem aumentar a frequência de mutações, sendo capazes de induzir esse processo. Esses agentes são denominados mutagênicos, podendo ser químicos e físicos. E aí? Vimos agora, um pouco sobre mutações no vídeo e vamos aprofundar melhor, vamos ter uma melhor compreensão sobre essas mutações, o que são elas e como elas ocorrem em nível genético. A mutação gênica refere-se a alterações que ocorrem na sequência dos nucleotídeos do DNA em um certo gene específico. Essas alterações elas podem modificar o código genético e, consequentemente, afetar as funções da proteína codificada por esse gene. As mutações genéticas elas são fundamentais na evolução e na diversidade gênica, mas também podem ser a causa da variação gênica e também, consequentemente, algumas doenças gênicas. Na imagem nós temos ilustrado o exemplo de diferentes tipos de mutações gênicas comparadas com uma sequência de DNA normal. Na sequência normal de DNA, sem mutações, ela serve como uma referência e ela mostra duas cadeias de bases nitrogenadas. A, de adenina, T, timina, G, guanina, C, citosina. Essas estão emparelhadas de maneira complementar, Aí nós temos a inserção. A inserção ela ocorre quando um ou mais bases nitrogenadas elas são adicionadas à sequência de DNA. E isso pode alterar o quadro de leitura genético, que é a leitura desse código genético, resultando em uma proteína complementar diferente e muitas das vezes não funcional. Na imagem, nós temos a base, uma base extra foi adicionada na sequência. No exemplo, um A de adenina foi inserido na sequência, o que também desloca o quadro de leitura, alterando essa sequência de códons e a estrutura da proteína que vai ser formada. A deleção é quando um ou mais bases nitrogenadas são removidas da sequência de DNA. E assim como a inserção, a deleção pode mudar o quadro de leitura do gene, levando à proteção de outro tipo de proteína. Na imagem, no caso da deleção, nós temos uma base nitrogenada que foi removida da sequência
No exemplo foi a letra T, a timina foi deletada na cadeia superior, podemos observar, causando também um deslocamento na leitura da sequência, mudando como esses códons subsequentes serão lidos e, consequentemente, altera toda a sequência de aminoácido. No exemplo da substituição, a substituição ocorre quando uma base nitrogenada ela é trocada por uma outra base nitrogenada na sequência do DNA. E dependendo de como essa substituição afeta o código genético, podem variar o tipo de consequência. Na imagem nós temos a substituição. Aqui a base nitrogenada na sequência foi trocada por outra. A amina A, na cadeia superior, foi substituída por uma guanina G, e essa alteração muda o código correspondente, que pode alterar o aminoácido codificado. E a substituição de base, nós podemos ter a mutação de sentido trocado, a silenciosa e também a sem sentido, dependendo do impacto dessa troca dessas bases nitrogenadas. A imagem ela ilustra diferentes tipos de mutações e sobre a sequência de aminoácido produzida. No primeiro exemplo, nós temos sem mutação, né? Um exemplo sem mutação. Uma sequência original mostra um exemplo da sequência de DNA, onde os códons TTC, timina, timina, citosina, e AAG, amina, amina, guanina, codificam o aminoácido lisina. E ele é produzido normalmente. Na mutação silenciosa, que é uma mutação quando ocorre a substituição de base, e essa substituição não altera o aminoácido codificado pelo códon. Isso acontece devido à redundância do código genético, que múltiplos códigos podem codificar ao mesmo tempo o mesmo aminoácido. Portanto, a proteína que foi produzida permanece funcional, a lisina. Na imagem, nós temos, na mutação silenciosa, nós temos o códon timina, timina, citosina, que foi alterado pelo timina, 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 e ainda assim esse código codificou uma lisina. Na mutação sem sentido, no sense mutation, né? A mutação sem sentido ela ocorre quando a substituição de base transforma um códon que codifica um aminoácido em um código de parada, por exemplo, um stop códon, né? Um código de parada. Isso leva à terminação prematura da síntese proteica, resultando em uma proteína truncada, geralmente não funcional. Na imagem nós temos o códon AAG, que foi alterado para um códon UAG, e esse efeito desse código UAG, o código de parada, que essa mutação resultou, né, na interrupção prematura dessa síntese proteica. E por consequência, a proteína resultante pode não ser funcional ou ausente. E também existe a mutação do sentido trocado, que é quando ocorre a substituição de uma base e essa leva à codificação de aminoácido diferente. Aí nós temos a mutação sem sentido conservativa e a não conservativa. Aí nós temos a mudança do códon TTC para o códon TCC. E essa mutação ela resulta na substituição do aminoácido lisina pela arginina. E na conservativa, o códon TTC foi alterado para o TGC. E essa mutação resulta na substituição da lisina pela treonina. E é claro, se muda a fita de cima, a de baixo também vai ser alterada, que vai ter esse resultado, né? Substituição desses aminoácidos. E nós temos também a mutação cromossômica. Quando nós falamos em mutação cromossômica, nós estamos nos referindo a qualquer alteração no número ou na estrutura dos cromossomos,
e elas podem ser numéricas ou estruturais. As mutações numéricas, elas estão relacionadas diretamente ao número desses cromossomos. Aí nós temos a aneuploidia, que ocorre quando há perda ou acréscimo de um cromossomo ou mais cromossomos, devido a erros na hora da distribuição desses cromossomos durante a mitose e meiose. Como exemplo, eu trouxe a síndrome de Patau, que é a trissomia no cromossomo 13, e a síndrome de Down, que é a trissomia no cromossomo 21. Um aumento, né? Ocorreu um acréscimo de um cromossomo nesses cromossomos. A euploidia, ela ocorre quando a perda ou acréscimo do genoma completo, vários cromossomos, né? E ela surge quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide direitamente. Aí podemos ter a haploidia, a diploidia, triploidia e também a poliploidia. Já as mutações estruturais, elas são alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, ou seja, o número ou arranjo desses genes. Na duplicação, ocorre a duplicação do gene. A gente pode ver aqui o cromossomo ele ficou maior, mais longo. Ocorreu uma duplicação dos alelos desse gene. Na inversão, ocorre a troca da ordem desses genes, né? Imagina que se fosse A, B, C e D, aqui é D, C, B e A. Na deleção, ocorreu a perda, né, de uma parte desse cromossomo. Foi deletado. Já na inserção, é quando um pedaço de outro cromossomo é inserido em outro cromossomo, né? Como a gente pode ver aqui na imagem. Um cromossomo verdinho perdeu um pedaço e esse pedaço foi inserido nesse outro cromossomo laranja. E já a translocação é a troca, né, desse material genético. Parte desses alelos foi transferido para o outro cromossomo e vice-versa. E essas mutações estruturais, elas podem ser também diretamente no fuso mitótico ou meiótico, né? Na divisão celular, podendo ter mutações, alterações cromossômicas aneugênicas e alterações cromossômicas clastogênicas. As alterações aneugênicas, elas são aquelas que interferem diretamente no processo de segregação dos cromossomos durante a divisão celular. Segregação é a divisão. E as alterações clastogênicas são aquelas que causam dano físico no cromossomo, levando à quebra ou à fragmentação desses mesmos. Então, a alteração aneugênica são normalmente aderência cromossômica, os micronúcleos. Já as alterações clastogênicas são as quebras desse material genético e a fragmentação. Aqui nós temos exemplo, né? Um micronúcleo, aderência cromossômica, uma ponte cromossômica e também perda com micronúcleo. E como ocorre essas alterações cromossômicas, né? Qual o mecanismo de indução da mutação? Os agrotóxicos, eles têm esse mecanismo de mutação nas plantas. E normalmente é a partir da geração das espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas podem levar a peroxidação lipídica, aqui a gente vê em A2, em A1, a geração das ROS, em A2, a peroxidação lipídica, cujos esses produtos eles podem danificar ou alterar diretamente o material genético. Essas espécies reativas de oxigênio, elas também podem modificar as bases as purinas e as pirimidinas, causando instabilidade em D. E esses pesticidas eles podem danificar também diretamente o microtúbulo, que estão em verde, danificando, né, o fuso mitótico, interferindo também nas estonas e diretamente no material genético. E esses danos, como eu disse, esses danos no microtúbulo, eles podem romper a membrana plasmática e a parede celular,
danificando o fuso mitótico, né, impedindo que essa célula se divida. E a interação com os microtúbulos também pode causar segregação do cromossomo normal, que danifica o ciclo celular. Essas células que têm o seu material genético alterado, danificado, elas vão passar pelo checkpoint, ponto de checagem dessas células, né, para ver se está tudo ok. Alguma dessas células danificadas, elas podem passar pelo ponto de checagem, mesmo danificadas, e irem para a próxima fase e continuar com a sua célula alterada, com o seu material genético danificado, levando essa mutação para as próximas células ou para os próximos filhos, para as próximas proles, né? E quando essas células não são reparadas, elas são levadas à apoptose, à morte celular. E nós vamos ver um pouco agora sobre a detecção de mutação, metodologias de detecção de mutação. Essas metodologias, elas são essenciais para a gente poder compreender e diagnosticar diversas condições genéticas e também estudar esses processos biológicos evolutivos. E a maior parte dessas metodologias de detecção, elas são a partir de análise genômica, sequenciamento de DNA, a hibridização de sondas, técnicas de rastreamento de mutações a partir do material genético, análise de fragmentos de restrição também. E tudo isso, para poder fazer essas análises, nós utilizamos a bioinformática. O sequenciamento de DNA, ele é uma poderosa técnica, né? Todos nós sabemos, e ela desempenha um papel fundamental na detecção de mutações genéticas. E para esse sequenciamento de DNA, a gente tem várias metodologias, mas a maioria delas se consiste na coleta da amostra, na extração desse material genético, a amplificação desse material genético a partir de técnicas de PCR, o preparo dessa biblioteca de sequenciamento e a análise dos dados, que é feita a partir de bioestatística com o uso da bioinformática. E algumas técnicas de rastreamento diretamente de mutações. Nós temos SSCP, Single Strand Conformation Polymorphism, que é baseado nas diferenças entre a mobilidade eletroférica entre a fita de DNA simples e uma fita de DNA com mutação. E ela é muito útil para poder detectar mutações pontuais e pequenas inserções ou deleções. E também nós temos a DGGE, Denaturing Gradient Gel Electrophoresis, que separa fragmentos de DNA com base na sua composição dos pares dessas bases e suas conformações. E isso permite a identificação de mutações que afetam diretamente na estrutura do DNA. Também tem a RFLP, que detecta variações na sequência do DNA e essas alterações que alterem o padrão de clivagem de uma enzima ou de uma restrição específica. Clivagem é o corte, né? Corte dessa enzima específica. E essa técnica ela é útil para poder identificar mutações pontuais ou polimorfismo de nucleotídeos únicos. Por exemplo, os SNPs, que são repetições, né, de alguns alelos no material genético. E esses dados, após extraídos, eles são levados, né, para poder fazer essa análise de bioinformática, que esses dados eles são levados geralmente para o site NCBA, onde é feito o blast, né, que você coloca o seu material lá depois do sequenciamento, você coloca seus dados lá e lá é possível você poder rodar esse genoma e poder fazer as suas análises, observar, comparar, né, com o material
que não foi exposto aos agentes químicos e fazer ali a comparação e observar se houve essas mutações no material genético. E agora nós vamos ver um pouco sobre as metodologias de avaliação desses efeitos. Antes a gente estava vendo metodologias para detectar esses efeitos no material genético. Agora a gente vai olhar e avaliar esses efeitos dessa mutação. E essas análises elas podem ser químicas, microbiológicas e também ecotoxicológicas. E são métodos complementares que são utilizados para poder avaliar esses efeitos das mutações. Para as análises químicas, eu trouxe as cromatografias. A cromatografia líquida de alta eficiência, a HPLC, e a cromatografia gasosa. Ambas são utilizadas para poder separar, identificar e quantificar esses componentes químicos de uma amostra e podem ser utilizadas para poder detectar substâncias químicas mutagênicas, como carcinógenos em alimentos, água e outros materiais. Eu vou trabalhar agora no meu projeto, na minha tese, né? Um dos objetivos é quantificar glifosato no solo e eu vou utilizar essa técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. Como análise química, trouxe a espectroscopia, que são métodos de espectroscopia de absorção atômica e também de massas, que permite identificar e quantificar os elementos e compostos químicos de uma amostra. E podem ser utilizadas para avaliar a presença de contaminantes ou poluentes, esses poluentes que possam causar mutações em sistemas biológicos. E também temos as análises microbiológicas, ensaios de mutagênese induzida que utilizam micro-organismos para poder detectar a capacidade tóxica de uma substância ou uma condição para poder induzir mutações. Um dos exemplos muito utilizado é o teste AMES, que eles utilizam cepas de salmonella e de Escherichia coli modificadas para poder identificar essa ação desses mutagênicos. Eu trouxe um videozinho bem interessante para a gente saber como que funciona essa metodologia desse teste AMES. Proposto em 1973 pelo cientista norte-americano Bruce Ames, o teste de mutação reversa bacteriana, também conhecido como Salmonella microsoma, é utilizado para avaliação de agentes causadores de mutações gênicas pontuais. Ao investigar o metabolismo de histidina das bactérias e no intuito de substituir o uso de animais para determinar mutações, ele foi capaz de isolar bactérias mutantes para os genes do operon de histidina. Dessa maneira, se tornou possível detectar mutações de ponto. Linhagens foram criadas através de modificações de uma parte da sequência de DNA da bactéria Salmonella enterica surovarte-fimurium, fazendo com que as linhagens mutantes sejam incapazes de produzir histidina. Além disso, as linhagens receberam outras modificações para aumentar sua sensibilidade a mutágenos. A mutação RFA promove a perda parcial da cadeia de lipossacarídeos que reveste a superfície bacteriana, tornando-a mais permeável a grandes moléculas. A mutação UVRB remove parte do sistema de reparo do DNA por excisão de nucleotídeos. Essa mutação também tornou as linhagens dependentes de biotina. A linhagem TA102 não possui esta mutação. O plasmídio PKM101, introduzido nas linhagens TA98, TA97 e 97A, TA100 e TA102, promove o aumento da mutagenicidade espontânea e induzida através do aumento do sistema de reparo suscetível ao erro e confere também a resistência à ampicilina. O plasmídio PAQ1, introduzido nas linhagens TA102, permite o monitoramento de mutações no par de base AT, diferindo da bateria usual de linhagens que detectam mutações nos pares GC. O seu marcador é a resistência à tetraciclina. Cada linhagem é capaz de detectar uma combinação diferente de mutações, através da alteração de sua sensibilidade e sistemas de reparo no DNA. As linhagens TA1537 e TA98 conseguem detectar alterações nos quadros de leitura. A linhagem 1535 consegue detectar substituições nos pares de base. E as linhagens TA97, 97A, TA100 e TA102
são capazes de detectar substituições no par de base e alterações no quadro de leitura. Durante o processo de replicação do DNA, acontecem erros naturais que podem culminar em mutações. Estas mutações são conhecidas como mutações espontâneas. As bactérias mutantes do teste de Ames são capazes de reverter espontaneamente o nocaute produzido, gerando colônias proficientes na produção de histidina. Então, mesmo quando cultivadas em um meio com baixa concentração de histidina, é possível observar um número de revertentes espontâneas. Quando expostas a uma substância mutagênica, as linhagens aumentam a taxa de reversão. E quando o número de revertentes espontâneas é até 2 vezes menor do que o número de revertentes induzidas, podemos considerar que o composto testado é mutagênico. A versão vigente do Guia de Testes da OECD recomenda a seguinte combinação de linhagens: TA1535, TA1537 ou TA97 ou TA97A, TA98, TA100 e TA102, totalizando 5 linhagens diferentes que devem ser testadas na presença e na ausência de metabolização exógena. A metabolização exógena é introduzida através da utilização do homogenato de fígado de rato, um composto rico em CYPs, enzimas oxidantes responsáveis por tornar substâncias mais polares e hidrossolúveis. Esse passo torna o experimento mais próximo das condições fisiológicas dos experimentos em vivo. O sistema de ativação metabólica contém a fração S9 reconstituída, acrescida dos cofatores que devem ser adicionados no dia do ensaio, formando um conjunto que é chamado de S9 mix. Os cofatores utilizados podem ser preparados e estocados, e o volume de mistura S9 preparada depende da quantidade de placas do ensaio a ser realizado. O S9 Mix pode ser utilizado a 4 ou 10% e deve ser preparado no dia do ensaio conforme a ordem e instruções do protocolo. A preparação do experimento envolve a produção das placas de agar mínimo, suplementadas com sais VB 50 vezes e glicose 10%. A histidina e biotina serão suplementadas na solução de agar no momento do experimento. Todas essas soluções, bem como a solução tampão, devem ser autoclavadas para garantir a esterilidade do processo. O meio mínimo suplementado deve ser vertido cuidadosamente em placas de Petri dentro da cabine de segurança biológica, evitando assim a contaminação. E após este procedimento, é necessário aguardar o tempo de solidificação do mesmo. Outra etapa importante na preparação para o teste é a obtenção das culturas bacterianas a partir dos estoques. Ao final da tarde do dia anterior ao teste, deve-se transferir 100 microlitros da cultura do microtubo de uso rotineiro imediatamente após o descongelamento para o caldo nutriente. Se o laboratório optou pelo uso de placas master, transferir uma pequena quantidade do crescimento da cultura da placa com auxílio de uma alça de inoculação para o caldo nutriente. Incubar por pernoite, de 15 a 18 horas, a mais ou menos 37 graus Celsius, sob agitação de 150 a 170 RPM. A checagem das características genéticas das linhagens utilizadas é essencial e podem ser discriminadas a seguir. Para checar o requerimento de histidina, até 5 culturas podem ser semeadas na mesma placa. É necessário semear cada cultura com alça de inoculação estéril em placa de agar mínimo com biotina e em placa de agar mínimo com biotina e histidina. Todas as linhagens devem crescer apenas no meio suplementado com histidina. Para a checagem de RFA, podem ser semeadas até 3 culturas na mesma placa de agar nutriente. Com auxílio de uma pinça estéril, colocar no centro de cada semeadura um disco de papel de filtro com cerca de 5 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, embebido em solução de cristal violeta 1 mg por ml. Todas as linhagens devem apresentar halo de inibição de crescimento de no mínimo 14 mm. Para a checagem do VRB, é possível semear até 5 culturas em faixas horizontais em uma placa de agar nutriente. A tampa da placa deve ser deslocada para a lateral até cobrir uma das metades da semeadura, sendo a outra irradiada com luz ultravioleta 15 watts de potência, a distância de 33 cm por 15 segundos. Deve-se constatar o crescimento da metade não irradiada de TA1535, TA1537
TA97 e 97A, TA98 e TA100, e ambos os lados de TA102. A presença do plasmídio pode ser verificada em até 5 linhagens em uma única placa de H-nutriente, onde após a semeadura das linhagens, deve-se estriar com uma alça de inoculação uma fina camada do antibiótico apropriado para cada linhagem sobre o pontilhado. São utilizadas estrias de inibição com ampicilina para TA97, TA97A, TA98, TA100 e TA102, e tetraciclina para TA102. A reversão espontânea deve ser avaliada e acompanhada a cada experimento, levando em consideração a média de revertentes esperados para cada linhagem e o histórico do laboratório. Como citado anteriormente, o experimento pode ocorrer na presença ou na ausência de metabolização exógena, representada pela presença do composto S9-mix. Os controles positivos devem ser considerados para cada uma das condições, levando em conta o efeito da oxidação sobre os compostos. Iniciamos o procedimento pipetando 500 microlitros de tampão fosfato ou S9-mix. A seguir, são adicionados 100 microlitros do solvente das amostras como forma de controle negativo. E, em seguida, 100 microlitros do controle positivo. Finalmente, são adicionados 100 microlitros de suspensão bacteriana em todos os tubos e eles são levados até o shaker, onde ficam incubados por 20 a 30 minutos. Após a pré-incubação, são adicionados aos tubos 2 ml de agar de superfície aquecidos a 45 graus Celsius e despolimerizados, suplementados com uma solução contendo traços de histidina e biotina. Após isso, os tubos são homogeneizados e vertidos em placas de Petri contendo meio de cultivo mínimo. Uma vez que o agar de superfície tem endurecido, as placas são então invertidas e incubadas em estufa bacteriológica por 48 a 72 horas a uma temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius. Após o período de incubação, é possível contabilizar o número de colônias presentes nas placas de controle negativo, controle positivo e também nas placas tratadas com as possíveis amostras. Atenção para o modelo de diluição das amostras indicado pelo Guia de Testes da OECD, propondo diluições seriadas para promover uma concentração homogênea em cada uma das 5 concentrações. E as análises microbiológicas, também nós temos testes de mutagênese em leveduras. Eles utilizam leveduras geneticamente modificadas para poder identificar as mutações induzidas por diferentes tipos de agentes. E as mutações elas são detectadas com base em mudanças fenotípicas ou na resistência desses compostos. E também existe a mutação em bacilos, né? A análise de mutações a partir dos bacilos, que utilizam esses bacilos para poder detectar alterações no DNA resultantes de exposição a mutagênicos, com base em alterações na formação de esporos ou no crescimento desses bacilos. E também temos ensaios de reversão com micro-organismos. Alguns ensaios de reversão, eles detectam as mutações, revertendo o fenótipo mutante para o estado selvagem. Um exemplo do teste é com reversão com Escherichia coli, para poder verificar a restauração de funções essenciais após a exposição desses mutágenos. E análise do sequenciamento de microbiomas, que permite identificar e caracterizar as comunidades microbianas presentes em diferentes ambientes. Na mudança da composição desse microbioma, nós podemos indicar a exposição de agentes mutagênicos ou efeitos de mutações nesses organismos hospedeiros. E também nós temos os ensaios de toxicidade aguda e ensaio de toxicidade crônica, que são as análises ecotoxicológicas. Com essas análises é possível avaliar os efeitos tóxicos de substâncias químicas ou de poluentes em organismos vivos.
E nós podemos incluir como organismos modelos, plantas aquáticas, animais aquáticos e terrestres, e podem incluir testes de sobrevivência, de crescimento, de reprodução e desenvolvimento em condições controladas pelo laboratório. Aí, como exemplo, nós temos ensaio com zebrafish, ensaios com Daphnia magna e também ensaios com Allium cepa, a cebola. Vamos ver um pouquinho melhor. Alterações fisiológicas. Nessas alterações, as mutações elas podem afetar o processo fisiológico importante nas plantas, como metabolismo, crescimento, desenvolvimento e resposta a estresse. Uma forma de poder analisar essas alterações fisiológicas são com as análises de fitotoxicidade. Essas análises de fitotoxicidade são analisadas o crescimento radicular, a velocidade do crescimento, velocidade de germinação e a germinação de sementes, por exemplo, sementes de Allium cepa, mas também eles utilizam sementes de lactuca sativa, a alface. Aí, para a taxa de germinação, é calculado utilizando a fórmula, onde G, que é a germinação, né, é igual o número total de sementes germinadas dividido pelo número de sementes colocadas para germinar multiplicado por 100. Já a velocidade de germinação ela é calculada por meio da fórmula do índice de vegetação. Índice de velocidade de germinação, que é o somatório do número de raízes germinadas dividido pelo somatório de número de dias que essas raízes demoraram para poder germinar. Já os ensaios de citogenotoxicidade, eles são utilizados para poder avaliar o citotoxicidade para poder avaliar o índice mitótico e genotoxicidade para poder avaliar as alterações cromossômicas, alterações que danificaram o material genético. Sementes são colocadas para germinar. Quando essas raízes tiverem cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, elas são fixadas em carnói, um tipo de fixador para essas raízes, e são refrigeradas na geladeira. Quando a gente vai montar as lâminas para poder fazer essas análises, nós tiramos, né, essas raízes do fixador, passada por vários banhos para poder retirar o máximo de fixador que tiver nas raízes. Depois elas são hidrolisadas em HCl, 5 molar, em banho-maria. E após isso, depois passa por mais lavagens. A região meristemática, que está em verde, ela é seccionada com auxílio de um bisturi na lâmina. Ela é corada e levada para o microscópio para serem analisadas. Onde a gente faz a contabilização das células em divisão celular, intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, para poder fazer a análise do índice mitótico, e também realizamos a contabilização de alterações cromossômicas, poliploidia, quebra, perda, entre outras alterações. E com o auxílio à citogenotoxicidade, são realizadas análises com citometria de fluxo. Essa análise de citometria de fluxo, ela é utilizada para poder obter suspensões nucleares, para poder fazer essa análise também de degradação do material genético. As sementes, né, são colocadas para germinar quando já se tem um tamanho interessante da raiz, cerca de 1 centímetro. Elas são levadas, colocadas em placa Petri, adicionado tampão lise, para poder fazer o corte dessas raízes, né? Cortar o máximo que der, isso em uma caixa de gelo. Depois é retirado esse tampão com filtrado, né? Ocorre uma filtragem com gás, na hora para poder fazer a retirada desse
tampão com com material genético tirado da raiz. Depois dessa filtragem, esse material é levado para outro frasco, onde eles são filtrados novamente com uma rede de nylon para poder fazer a suspensão desses nucleotídeos. Depois, esse tampão, ele foi dentro desse recipiente com tampão, foi adicionado o corante, o iodeto de propídio, e quanto maior for esse material genético, mais iodeto de propídio vai se ligar a ele e mais corado esse material genético ele vai ficar. Aí, quanto maior a quantidade de DNA, maior a quantidade de molécula que vai se ligar ao núcleo e maior vai ser a emissão de fluorescência que vai ser detectada pelo aparelho, pelo citômetro. E como funciona? As células em G1, que é a célula que é a parte do crescimento, aqui nós temos um ciclo mitótico e esse ciclo é dividido em várias partes, né? A intérfase é a maior parte, que é a parte onde ocorre o crescimento, duplicação e começa a se preparar para a divisão celular. Então, em G1, que é aqui a parte onde está em crescimento, o conteúdo de DNA é 2C. Então, ele vai ficar menos corado, por exemplo, que aqui em G2M, que é a parte de crescimento e preparação para a divisão final, que o conteúdo de DNA é de 4C. Então, nessa parte, o DNA vai estar mais corado que em G1. E na fase S, que é a fase de crescimento e duplicação, o conteúdo de DNA vai de 2C a 4C. Como estudo de caso, eu trouxe esse trabalho do Vitor Souza e colaboradores, ecogenotoxicidade de concentrações de atrazina ambientalmente relevantes, uma ameaça a bioindicadores aquáticos. Esse trabalho, ele estudou a atrazina, que é um herbicida, que frequentemente ele é utilizado na agricultura brasileira e presente em águas superficiais. Ambientalmente relevantes porque ele utilizou concentrações que foram encontradas em águas superficiais. E ele testou 3 organismos modelo, Allium cepa, Daphnia magna e o peixe-zebra. E como resultado, ele reparou que houve um aumento no comprimento total no corpo do peixe-zebra, com redução do saco vitelino, também edema periocárdio e a maior frequência cardíaca também foi observado nesses organismos expostos. E em resumo, as concentrações ambientalmente relevantes de atrazina podem induzir alterações substanciais nos 3 bioindicadores que foram investigados. Outro estudo de caso que eu trouxe é do Fiorese e colaboradores, a citogenotoxicidade de pesticidas, imidacloprido e prodiona, testados em Allium cepa. E ele também observou alterações cromossômicas, como aderência cromossômica, C-metáfase, pontes poliploidias e micronúcleos. Esse trabalho da exposição de pesticidas afeta os padrões de metilação de DNA em populações naturais de uma mosca d'água. E esse estudo, ele mostra que os processos de metilação do DNA, eles estão envolvidos na resposta de contaminação por pesticidas em populações dessa mosca d'água em seu habitat natural, evidenciando os impactos da contaminação dos pesticidas e das atividades agrícolas sobre a fauna endêmica e seus ecossistemas lóticos. E como nós vimos, esse uso desses pesticidas, eles têm impactos. Em humanos, nós podemos ter doenças genéticas causadas pelas mutações gênicas ou cromossômicas, até câncer
E também em plantas, nós podemos ver a resistência de pesticidas, porque essas mutações elas podem conferir a resistência, afetando também o manejo agrícola, que também é gerado pela alteração na fertilidade e no crescimento das plantas, né? Porque as mutações elas podem levar à esterilidade ou à redução na produção da produtividade. Já esse estudo, Evolução em Ação, Plantas Resistentes a Herbicidas, eles falam que espécies globais de ervas daninhas estão acumulando mecanismos de resistência e exibindo resistência múltipla a muitos herbicidas, e representando um grande desafio para a sustentabilidade dos herbicidas na agricultura mundial. E questões genéticas associadas à evolução da resistência ainda não precisam ser estudadas, especialmente a possibilidade desse estresse do herbicida que desencadeia nessa expressão gênica e epigenética. E diante de todo esse exposto, é necessário uma gestão de risco com uma regulação e controle. Com base na avaliação de risco, são estabelecidas regulamentações para o uso de agrotóxico, incluindo a aprovação de novos produtos, a proibição ou restrição de uso de substâncias perigosas e também a definição de práticas agrícolas mais seguras. E com a educação e o treinamento é possível, né, ter uma conscientização e também fazer o treinamento de agricultores e trabalhadores agrícolas sobre esse uso seguro dos agrotóxicos e práticas de manejo integrado dessas pragas são cruciais para poder reduzir os riscos associados aos resíduos desses agrotóxicos. Dada a gravidade desse impacto, é essencial que nós adotemos estratégias que não apenas reduzam o impacto desses pesticidas, mas que também previnam a contaminação ambiental, a contaminação dos demais ecossistemas. Um desses exemplos é a aplicação controlada de herbicidas, porque a campo o que a gente mais vê é o uso descontrolado desses compostos, o uso de barreiras naturais para evitar que esses compostos alcancem outros ecossistemas através do vento, da percolação, da erosão, entre outros, e também a manutenção das zonas de amortecimento ao redor dos corpos hídricos. No entanto, solos que já estão contaminados com altas concentrações de pesticidas, esses solos são indispensável o desenvolvimento de tecnologias de remediação mais eficazes. As metodologias de biorremediação elas se apresentam como uma alternativa promissora para poder mitigar esses efeitos de contaminação, porque com ela a gente pode reter esses compostos, a partir daí biodegradar esses compostos químicos e dessa forma a gente vai ter uma redução da biodisponibilidade desses compostos químicos. Dessa forma, a biorremediação ela é uma alternativa que consiste em utilizar organismos biológicos capazes de adsorver ou degradar determinados poluentes, como os agrotóxicos, petróleos, entre outros, utilizando esses poluentes como fonte de carbono, nitrogênio e oxigênio. E essa biorremediação ela pode ser feita com fungos, bactérias e também por plantas. Eu trouxe um exemplo de biorremediação, que é a metodologia de Biobed, que ela foi desenvolvida por Thorson e Castilho em 97, e ela foi desenvolvida para poder tratar efluentes de pesticidas em altas concentrações, que essa contaminação em altas concentrações ela é produzida durante a atividade agrícola, como no manuseio para poder aplicar o produto na diluição para preparar esses pesticidas, no enchimento do tanque de pulverização e também na lavagem desse tanque de pulverização. A Biobed ela utiliza 3 materiais: o solo, a palha e o esterco, que é um material umificado. Lescano e colaboradores, 2020, eles trabalharam com essa metodologia de Biobed
E eles analisaram a eficiência dessa metodologia e foi comprovada que sim, essa metodologia é capaz de realizar essa biorremediação com pesticidas. E Mussali e Galante, colaboradores 2023, mostram como seria essa metodologia a campo, com a camada de solo, de palha e coberta com gramíneas. E é necessário fazer o monitoramento e a reavaliação contínua desses agrotóxicos, implementar um sistema de vigilância, de programas de monitoramento de resíduos em alimentos e também de vigilância para a saúde da população, para poder identificar possíveis efeitos adversos e avaliar a eficiência das medidas dessa gestão de risco. Também é necessário fazer a reavaliação periódica. Esses agrotóxicos, eles são periodicamente reavaliados à luz de novas evidências científicas, tecnológicas, para poder garantir os padrões de segurança e que esses padrões de segurança sejam mantidos. Nos últimos anos, tem crescido a conscientização sobre esse impacto ambiental e também impacto na saúde causado por esses agrotóxicos. E isso tem impulsionado pesquisas para poder desenvolver alternativas mais seguras e mais sustentáveis. Uma dessas medidas são os biopesticidas e esses métodos de biocontrole. Os biopesticidas, eles são derivados de organismos naturais, incluindo micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, ou substâncias naturais, como extratos de plantas e até mesmo insetos predadores. Esses diferentes pesticidas sintéticos, eles podem ter efeitos tóxicos, abrangentes, e os biopesticidas são frequentemente específicos para uma ou para poucas espécies de plantas, o que minimiza o seu impacto sobre as outras espécies no ambiente. Aí eu trouxe um vídeo para a gente poder ver um pouco melhor sobre isso. Você sabe o que significa controle biológico? O controle biológico pode ser definido como a potencialização do uso de organismos ou de substâncias de ocorrência natural para prevenir, reduzir ou erradicar a infestação de pragas e doenças nas plantações. Em termos de biotecnologia, os agentes de controle biológico abrangem uma ampla gama de organismos, desde vertebrados, insetos e plantas, assim como fungos, bactérias e vírus, estendendo a produtos químicos naturais, ao invés da utilização de produtos químicos sintéticos para a proteção dos recursos desejados. A preocupação pública por alimentos saudáveis, com menor concentração de resíduos químicos, buscando a conservação de ecossistemas naturais e a expansão rápida da agricultura orgânica, apontam cada vez mais a necessidade da implantação do controle biológico, buscando um maior investimento na área como forma de melhoria biotecnológica na agricultura. E também, como perspectiva futura, nós temos a técnica de edição gênica, que a evolução da tecnologia de edição gênica, especialmente essa tecnologia CRISPR-Cas9, ela tem revolucionado a biotecnologia agrícola. Essas técnicas, elas oferecem uma maneira precisa e eficiente de modificar o DNA das plantas. Isso abre novas possibilidades para poder reduzir esses efeitos dos agrotóxicos e também criar culturas mais resistentes às mutações induzidas por causa desses compostos químicos. Vamos assistir esse vídeo para a gente poder ver um pouco mais sobre essa técnica de CRISPR-Cas9. Em 2020, o Nobel de Química foi concedido pela descoberta do método de edição gênica mais utilizado atualmente, o CRISPR-Cas9. Mas o que é CRISPR e como ele foi descoberto? Estudos feitos com bactérias demonstraram que mesmo esses seres simples possuem um tipo de sistema imune.
Enquanto nós seres humanos possuímos células especializadas de defesa, as bactérias são uma única célula, dotada de um mecanismo molecular para combater os vírus que as invadem, o sistema CRISPR. Em bactérias como Streptococcus pyogenes, existe uma proteína chamada Cas9, que funciona como uma tesoura que corta DNA. Após exposição ao vírus, essa tesoura vai cortar o DNA viral, protegendo a bactéria da infecção. Mas foi a descoberta do potencial de se utilizar essa tesoura molecular para editar qualquer genoma de forma programável que concedeu aos cientistas Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna o Prêmio Nobel de Química de 2020, com o desenvolvimento do método de edição gênica utilizando o sistema CRISPR-Cas9. E o que é edição gênica exatamente? Nosso DNA, o genoma humano, é formado pela sequência de bases representadas pelas letras A, T, C e G. A combinação de centenas ou milhares dessas letras, em sequências específicas, forma o que nós chamamos de genes, que são como se fossem receitas, com instruções para a produção das proteínas. As proteínas, por sua vez, formam os indivíduos complexos que somos. São elas que dão a cor da nossa pele, dos nossos olhos e nos permitem enxergar, por exemplo. O sistema CRISPR-Cas9 possibilita que as sequências desses genes sejam deletadas, modificadas ou até que novas sequências sejam adicionadas de forma precisa, quase como um editor de texto. Se o gene é modificado, então a proteína que ele codifica provavelmente também vai ter sua função alterada. É esse tipo de modificação no DNA que nós damos o nome de edição gênica. Já existiam técnicas de edição gênica antes do CRISPR, então qual a vantagem dele? A revolução que o sistema CRISPR trouxe para a área de edição gênica é sua simplicidade e relativo baixo custo. Necessitamos apenas da proteína Cas9, responsável por cortar o DNA, e uma molécula de RNA guia, que contém uma sequência de letras que é complementar ao DNA que se pretende editar. A combinação desses dois vai direcionar a proteína Cas9 para cortar uma sequência específica do DNA-alvo. Por exemplo, se o gene humano BRCA1, que quando mutado é associado ao desenvolvimento do câncer de mama, for cortado e inativado pelo sistema CRISPR em laboratório, podemos estudar o câncer de mama em cultura de células, ou alternativamente podemos até corrigir essa mutação que gera o câncer e pensar em novas terapias gênicas para oferecer à população no futuro. É claro que ainda existem desafios e limitações para a técnica de CRISPR, como possíveis cortes em locais não desejados do DNA e a eficiência da técnica que ainda varia bastante. Mas como os computadores começaram limitados e lentos até chegarem aos modernos supercomputadores, a tendência é que essa técnica de edição gênica se torne cada vez mais sofisticada com o avanço dessa área da ciência. Embora os danos genéticos causados por resíduos desses pesticidas representem um desafio significativo, ele não é algo que nós não possamos superar. Isso deve ser lembrado quando nós exploramos essas complexidades dessa questão. As descobertas apresentadas aqui hoje, elas são para instigar a refletir sobre o nosso papel na construção de um futuro mais sustentável e mais saudável para todos. E a ciência, ela nos oferece uma visão poderosa das interações entre os agrotóxicos e os nossos sistemas genéticos, mas cabe a nós, como pesquisadores, legisladores, agricultores, consumidores, cabe a nós transformar esse conhecimento em uma ação tangível. Dessa forma, nós devemos buscar soluções que promovam uma segurança alimentar e também que protejam a biodiversidade e preservem a saúde das gerações presentes e também das futuras gerações. Agradeço a todos pela atenção e também agradeço ao Congresso mais uma vez pela oportunidade e peço a todos que continuem a promover pesquisas interdisciplinares nos âmbitos de políticas públicas que sejam eficazes nas práticas agrícolas sustentáveis e que também reduzam o uso do agrotóxico e promovam alternativas mais seguras e ecológicas, porque somente mediante um compromisso coletivo e colaborativo nós vamos poder enfrentar esses desafios
que os agrotóxicos apresentam à nossa saúde e também aos ecossistemas. Obrigado a todos pela atenção e participação e que a nossa discussão aqui hoje ela se transforme em ações concretas e que moldem, né, um amanhã mais saudável e próspero para todos nós. Muito obrigada!